Olá, Suzana, tudo bem? Bem-vinda. Oi, boa noite, Miguel. Boa noite, Glauco. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. Boa noite, Suzana. Boa noite. Suzana, vamos então começar. Vamos começar com esses ataques do Trump ao Brasil. Queria saber a sua opinião. Os ataques vêm escalando e, pelo jeito, não vão acontecer, né? Por enquanto, eles estão na forma de ameaça de tarifas de 50% contra todos os produtos brasileiros. É a maior taxação, ou uma das maiores, ou pelo menos tem alguns países que tem 50%, vão ter 50%, mas entre as grandes economias mundiais, eu acho que o Brasil ficou aí na linha de frente dos ataques do Donald Trump. E, sobretudo, é um ataque político. As tarifas impostas a outros países vieram com disfarce, pelo menos, né? Um disfarce. Todos são políticos, né? Mas com disfarce de que há um déficit comercial, estão enganando a gente, a União Europeia está enganando os Estados Unidos, né? Mas, no caso do Brasil, não teve disfarce nenhum, um ataque político direto. Eles querem que o Brasil se submeta às vontades do imperador, Donald Trump. Hoje vieram com um papo, aí está circulando na imprensa um papo que eles querem minerais críticos do Brasil. É impressionante que realmente não estão disfarçando. Né? Mas como é que você leu esse novo momento? Né? Isso cria, né, uma mudança na maneira de muitos brasileiros entenderem a política internacional e pode ser que em 2026 a questão da soberania nacional ela possa ser mais importante do que em outras eleições. Como é que você está vendo isso? Bom, eu, em primeiro lugar, enxergo que isso é um ataque direto ao BRICS, né? Eu vejo como uma combinação de fatores. Então, é um ataque direcionado ao BRICS, a essa formação de um novo bloco no mundo que visa contrapor-se ao bloco imperialista, né, liderado pelos Estados Unidos, que quer constranger, que quer ameaçar as tentativas, ainda muito assim, muito no início, ainda no germe, né, de uma desdolarização da economia, tudo ainda muito incipiente, mas que o Império já vê como uma ameaça. E é como eu costumo falar, se eu fosse eles, né, se eu fosse os Estados Unidos, eu estava genuinamente preocupado, porque o Trump não está mentindo quando ele diz que a desdolarização, que assim, atacar o dólar, destruir o dólar, né, não destruir, mas assim, deixar de ser a moeda principal do mundo seria como perder a Terceira Guerra Mundial. E ele está certo. Então, ele está atacando todas as medidas que hoje aparece, né, assim, emerge nessa forma do BRICS para impedir isso. Então, eu acho que sim, em primeiro lugar, eu colocaria um ataque ao BRICS, que mira essa tentativa da formação de uma contra-hegemonia, a hegemonia imperialista, e dos países do sul global de saírem da asa do imperialismo americano, né? A China saiu, a China, na verdade, não esteve propriamente, né? Mas ganhou força e independência, e eles não querem que mais países se estejam alinhados a esse bloco, ganhem soberania e ganhem autonomia. Então, em primeiro lugar, eu vejo isso como um ataque direto a essa tentativa de formar uma contra-hegemonia, uma nova ordem global, né? Essa é a forma como eu vejo. E, claro, a gente não pode deixar de tirar fora disso que você colocou, que isso também é um ataque político que visa, vamos dizer assim, uma troca de favores também entre a extrema-direita americana e a extrema-direita brasileira, né? Então, eu até brinquei no Twitter que o Trump juntou a fome com a vontade de comer. Ele aproveitou a mendicância bolsonarista, que foi isso que eles foram fazer lá, né? Eles foram mendigar alguma forma de punição, sanção, alguma coisa contra o Brasil,
E o Trump aproveitou essa situação do tipo, vou atender aqui o pedido dos poodles aqui, que ficou aqui em volta do império, né? Do grande imperador, vou aproveitar esse pedido aqui, vou juntar a fome com a vontade de comer. Então, vou atacar o BRICS e vou usar como uma bela desculpa, que também anima a base, né? Do que está havendo uma perseguição, de que o Bolsonaro está sendo perseguido e tudo mais. Então, eu leio dessa forma. Tanto que, se você for ver, os Estados Unidos também atacou outros países do BRICS, né? Atacou a África do Sul, atacou a Malásia, mas com menos taxa. Então, a gente teve a taxa extra Bolsonaro, né? A gente teve o adicional Bolsonaro aí, que foi essa desculpa adicional que ele usou. Mas eu acho que a gente também não pode ver isso só como um ataque trumpista, né? Que acho que a gente tem que ter noção de uma visão mais ampliada, que isso não é só um ataque do Donald Trump, da extrema-direita americana. Vejam que a OTAN, que teoricamente é das democracias liberais, da turma limpinha, né? Que não gosta do Trump, tem até os seus conflitos entre a União Europeia e o Trump, aproveitou o ensejo e o chefe da OTAN ameaçou o Brasil também. Ameaçou a Índia, ameaçou a China, dizendo: se vocês não colaborarem para pressionar a Rússia a um acordo de paz na Ucrânia, vocês podem ter que lidar com certas consequências. Então, endossando o ataque ilegítimo do Donald Trump. Então, forma uma frente que não é só trumpista, mas é literalmente um ataque imperialista com a OTAN para atacar o Brasil. Então, eu acho que é um momento sensível para o Brasil. Eu acho que, de alguma forma, se a gente puder ver o copo meio cheio, isso está servindo para o Brasil perceber que não dá para ficar nessa, que é geralmente a política que muita gente prega, do tipo, não vamos aderir a nenhum dos lados, vamos ficar bem com todo mundo, o que está se mostrando muito complicado. No mundo cada vez mais de disputas acirradas, é muito difícil adotar esse lugar. E os polos vão pressionar, né? Então, os Estados Unidos não aceitam isso, do tipo, não vou me meter, quero ficar bem com todo mundo. Eles querem a gente no quintal. E eu acho que isso vai servir para o Brasil tomar uma decisão que ele estava querendo evitar. Porque, por mais que o Brasil não queira, parece que as forças da história estão empurrando a gente para lá, né? Então, o Brasil está sendo forçado a tomar lado. E eu vejo, assim, apesar dos males, alguns que vêm para o bem. E eu acho que essa pode ser uma oportunidade para o Brasil perceber que a gente precisa sair da dependência dos Estados Unidos, procurar novos mercados, diversificar o nosso comércio e não contar com essa loucura do Trump. Porque, vamos supor, a gente chega num acordo agora, quem garante que daqui a 30 dias ele não vai vir com essa de novo? Então, a gente tem que buscar diversificar e sair da dependência e não negociar, não ficar batendo tambor para maluco dançar, entendeu? A gente tem que começar a pensar em como se livrar dessa turma, o máximo possível. É claro que a gente não quer uma guerra, né, direta, mas a gente quer ter mais autonomia e a gente quer ter a nossa soberania respeitada, que é o discurso do presidente Lula, que está muito correto. Então, eu colocaria esses dois elementos como um ataque ao BRICS e um ataque ao Brasil, com essa motivação bolsonarista, né, juntou a fome com a vontade de comer, e também como um ataque que tem intenções que não é só trumpista, que tem a burguesia americana também interessada nisso, por conta da questão da Rússia, que também envolve a OTAN. Então, a gente não pode cair nesse que eu vejo muita gente, às vezes, comentando, tipo, o problema é só o Trump. Não é. Isso é um problema, é uma disputa norte global versus sul global também, que o Trump está pisando no acelerador, né? O Trump ele está fazendo isso com o mundo, ele está expondo todas as contradições. Essa é a vantagem da gente ter um maluco no poder, porque se fosse do Biden, a gente estaria aí achando que está tudo bem e o pessoal passando a mão na gente como eles sempre passaram. Suzana, quando você fala dessa questão, inclusive, né, dos amplos interesses que estão em volta, tem os outros estados, como aqueles que acompanham a OTAN, mas tem também as grandes companhias, né? No caso específico, que inclusive o Trump até cita na carta dele, as Big Techs, primeiro, estão enfrentando dificuldades nas legislações nacionais dos países, no caso do Brasil, não numa legislação, mas nas decisões do Supremo Tribunal Federal
que se dão justamente por conta da omissão do nosso legislativo e que estavam ali presentes, né, na campanha do Trump, doaram dinheiro, estavam presentes na posse e tem hoje no governo dos Estados Unidos um aliado muito mais ferrenho do que em outras gestões. Sempre foram aliados, mas agora uma forma muito mais explícita, muito mais ostensiva. Como é que você vê os interesses das Big Techs também em relação a esse ataque feito ao Brasil? E aí o que você falou também do copo meio cheio, porque eu acho que é uma das raras vezes que eu vejo a questão da soberania digital vir à tona de forma tão forte como nesse momento do Brasil. Então, queria que você falasse as duas coisas, o interesse das Big Techs e também esse momento, essas oportunidades que se abrem aqui para o Brasil. Eu acredito que há, sim, um interesse dessas Big Techs nessas ações. Se eu pudesse dizer assim, acho que tem muita gente falando assim, vamos aproveitar esse bonde e tirar a maior casquinha possível. Então, tem muita gente interessada nessas medidas do Donald Trump, né? Assim, já que ele começou, vamos ver o que a gente descola aí. Então, eu acho que as Big Techs estão nessa. Tem uma parte da burguesia americana, por exemplo, que vai ganhar com essa taxação sobre os produtos brasileiros. Tem algumas indústrias siderúrgicas americanas que estão comemorando, porque não vai entrar aço semi-acabado brasileiro. E o que isso significa? Que eles vão poder subir os preços nos Estados Unidos. Isso já foi aferido. As siderúrgicas americanas estão aumentando os preços internamente. Então, na escassez, o que a burguesia faz? Ela aumenta o preço, ela aumenta a margem de lucro dela, para lucrar mais. Aquela lei lá da mão invisível do mercado, não, aí vai aumentar a oferta, vai nada, o pessoal vai aumentar o preço e vai aumentar a margem de lucro, entendeu? Então, eu acho que tem muita gente aproveitando essa situação para tirar casquinha e eu vejo que as Big Techs estão fazendo isso, estão aproveitando essa ofensiva trumpista, que é agressiva, que não tem arco-íris, cor-de-rosa, como são os democratas, né? Que a gente não pode esquecer. O golpe de 2016 contra a presidenta Dilma foi feito na gestão democrata. Estavam espionando a Petrobras, a presidenta Dilma, então essa turma não é brincadeira também. No fundo, nos Estados Unidos só tem um partido. É o partido da burguesia, divide entre democratas e republicanos. Um é mais agressivo e o outro é mais simpático, sorridente, fofinho, né? Fala palavras bonitas, que é o que a gente viu em Gaza também, né? A situação, a transição entre Trump e Biden, né? Que nenhum dos dois fez nada para impedir o genocídio. Então, acho que isso diz respeito também nessa questão comercial. Então, acho que as Big Techs, vamos lembrar, que já foram camisa de time dos democratas. Vocês lembram, né? O Mark Zuckerberg, apoio causas das identidades, arco-íris no Facebook, era, assim, 100% Partido Democrata. E eles começaram a ver que essa onda estava indo para o espaço, aí, de repente, começou um discurso conservador, acaba com esse negócio, não vamos mais falar dessas coisas, woke, cultura woke e tal, não sei o que, de repente, eles mudaram da água para o vinho, né? Então, assim, eles vão de acordo com os interesses deles. É assim que a burguesia funciona. Ela muda de time sem nenhum problema. Quem é que vai representar melhor os meus negócios? Então, eu acho que as Big Techs têm um interesse. Esse ataque ao Pix, eu acho que fundamentalmente vem dessas empresas. E também das empresas de pagamento, como Mastercard, Visa. Dizem que essas empresas têm interesse. Agora, as Big Techs têm muito interesse, porque, por exemplo, acho que muita gente já conhece essa história, né? Que o Facebook estava assim, desesperado para lançar o meio de pagamento do WhatsApp. Eles queriam lançar antes, né? Eles estavam a ponto de lançar. Por quê? Porque, no fundo, essas tecnologias, como é que elas funcionam? Quem chega primeiro domina o mercado. Não necessariamente porque você é melhor. Porque o cliente baixa o aplicativo, fideliza, você vai mudar para quê? Então, assim, se o WhatsApp tivesse tido sucesso em implementar antes do Pix a forma de pagamento, pode ter certeza que todo mundo hoje estava usando o tal do WhatsApp e pagando uma taxinha. A não ser que o governo aí fizesse o Pix, aí ia ter toda uma campanha de convencimento para falar para as pessoas, olha, o Pix não tem taxa. Enfim, ia ser um esforço. Então, o que o Banco Central, na época, não o Bolsonaro, vamos lembrar que os servidores do Banco Central fizeram, aceleraram o lançamento do Pix e aí dominaram o mercado. E aí, quando o WhatsApp lançou a ferramenta deles, ninguém mais estava interessado naquilo. Todo mundo já estava super ligado ao Pix. Então, eu acho que tem uma intenção dessas Big Techs, porque vocês imaginem o tanto de transações, quantos milhões, trilhões de reais não deixaram de
ir para esses 5%, 7%. Porque hoje, qualquer lugar que você vai no Brasil, primeira pergunta que as pessoas perguntam para você é Pix. Você fala que quer passar cartão, o pessoal até fecha a cara. Eu falo isso porque eu vou na feira e o pessoal não quer mais saber de cartão, não. Todo mundo só quer saber de Pix. Nem dinheiro mais. Tinha muito dinheiro na feira. Hoje em dia ninguém quer dinheiro. Todo mundo quer o Pix. Então pegou. É maravilhoso. É um instrumento gratuito. É do povo brasileiro. É patrimônio nosso. E eu vejo que eles têm essa intenção em atacar essa ferramenta porque eles estão perdendo uma margem de mercado aí. Entendeu? Eles perderam uma fatia do mercado deles, do lucro deles. E eles estão aproveitando essa situação para acoplando aí nessa ofensiva do governo Trump para tentar, enfim, um ataque, às vezes inventa uma operação, inventa uma necessidade de bloqueio, que é assim que começa, né? A Lava Jato começou com esse papo também. Escândalo de corrupção, abre uma ação lá nos Estados Unidos, de repente a Petrobras tem que pagar não sei quantos milhões para não sei quem, e aí aí inventa com história de não, porque teve um escândalo de corrupção que desviou aqui, enfim, eles inventam qualquer coisa. Porque a gente sabe que tudo isso é político, não tem nada a ver com... Tudo isso é inventado. Então, a gente nem imagina o que eles podem inventar aí. Quem usar o Pix vai ser punido, empresa tal, se usar o Pix, não vai poder transacionar com os Estados Unidos. A gente nunca sabe o que eles podem inventar. Então, eu vejo, sim, que tem um interesse das Big Techs nesse ataque. Desculpa, Glauco, eu só esqueci a segunda parte da pergunta. Eu embarquei nessa parte do Pix aqui e eu esqueci a segunda parte. Se você puder responder. Não, se isso também abre possibilidades, né? Como você falou do copo meio cheio, da gente discutir questões como a soberania digital, de o Brasil, de repente, se tornar mais autônomo também em relação às big techs, não só nessa questão monetária do sistema, como o Pix, mas em outras também, né? Inclusive até questão de data center, que a gente tem discutido aqui, desenvolvimento de tecnologias e plataformas próprias. Sim, isso é um assunto assim fundamental. O professor Sérgio Amadeu, né, que é a pessoa assim excepcional para falar desse assunto, ele comenta muito isso, assim, da relevância da gente ter a nossa soberania digital. E hoje infelizmente, a gente não está caminhando nesse sentido. E esse impulso pode vir para isso, porque assim, eu até caí numa historinha, no começo eu li uma notícia, eu fiquei super empolgada, né, que eu vi que o Brasil estava lançando a nuvem soberana, que o Serpro estava desenvolvendo uma nuvem soberana, que todos os nossos dados iam ficar dentro do Brasil, e eu fiquei super empolgada com essa ideia, que eu falei, nossa, o Brasil trabalhando com a soberania digital. E aí eu fui ver uma palestra do professor Sérgio Amadeu e eu descobri uma coisa muito triste, que toda a tecnologia, tudo bem, o data center vai ser aqui no Brasil, mas toda a tecnologia é gringa, é da Amazon, é do Google, é da Microsoft, todo o servidor, a tecnologia, os equipamentos. Acho que parece que a Huawei, né, a chinesa, tem uma pequena fração, mas os técnicos que vão vir treinar as equipes brasileiras são americanos, então eles vão vir aqui. Aí eu vi o presidente do Serpro falando, não, é como se eles desenvolvessem o cofre, mas só a chave é só a gente que tem. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito, entendeu? Então, assim, tudo bem, o data center vai ficar aqui, mas e aí? Se eles não quiserem mais atualizar o sistema, e se eles desligarem um negócio... Eu não sou da área da tecnologia, então não posso falar. Mas se eles quiserem desligar um negócio lá, não duvido nada, entendeu? Então, assim, a gente não está caminhando para isso. Qual que seria o ideal? A gente aproveitar esse momento da gente discutir a nossa soberania, e principalmente a soberania digital, que é uma coisa fundamental hoje. Imagina os dados de todos os brasileiros, né? As informações do governo, as estratégias da Petrobras, o que a gente vai fazer, onde a gente vai perfurar, né, quais são os planos do nosso governo, o que o Itamaraty está discutindo. Isso é informação importantíssima, e tudo isso hoje está nas mãos dessas empresas, né? Então a gente deveria aproveitar o quê? Tudo bem, o Brasil não tem a tecnologia para fazer isso, realmente. Se a gente fosse falar assim, não, então tá, soberania, vamos fazer. A gente ia ter que riscar um fósforo e começar quase do nada, né? Mas o que a gente poderia fazer? Tudo bem, a tecnologia de vocês... Ok, mas a gente quer a transferência dela. Vamos desenvolver juntos. Passa para cá, a gente começa juntos e depois a gente deslancha. Por que não faz um projeto com as universidades brasileiras, né? Eu tinha uma colega que era da Federal da USP lá, São Carlos, é uma cidade de tecnologia. Os jovens lá, os cursos estão sempre desenvolvendo coisas. Por que não faz uma parceria com as universidades para a gente começar a desenvolver um sistema novo, né? Enfim, construir uma soberania digital, né? E com transferência de tecnologia. Não, o que a gente está fazendo é comprando, dando dinheiro para os gringos,
comprando tecnologia deles, que eles vão administrar, para a gente armazenar os nossos dados para fazer a tal da nossa nuvem soberana, que de soberana não tem nada, né? Então é preocupante, e esse era um momento para a gente aproveitar essa discussão do tipo, a gente não pode ficar na mão desses caras mais. E claro que também a gente não pode ficar na mão da China, que é uma grande preocupação também dos BRICS, né? A gente não quer um novo hegemon, a gente não quer um novo polo. Então, por que a gente também não aproveita essa parceria, já que os chineses são mais abertos a isso, né? Porque não é culpa dos chineses se a gente só exporta soja, isso é culpa do Brasil. Os chineses estão aproveitando porque a gente está mandando. A gente que tem que bater lá e falar que a gente quer um negócio melhor. Então, eu acho que esse era o momento para aproveitar isso, já que esse tema da soberania está vindo tão forte, eu fico feliz, porque está todo mundo cansado desse papo de democracia, isso aí já deu, isso é assim, sabe? O brasileiro tá assim, tá bom, democracia, ok, legal, tá, mas e aí? Pode ver que a gente está falando de democracia não esquenta. Falou de soberania nacional, né? O companheiro Trump deu essa oportunidade para a gente, o cavalo passou selado, o Lula esperto pulou e laçou e tá andando. Então, eu estou feliz, assim, que a gente está mudando o disco e está falando de outros assuntos, mas espero que isso nos leve a ter ações concretas, né? A gente precisa de verdadeira soberania, não só soberania discursiva. Muito bem, Suzana. Você falou uma coisa aí que eu achei super interessante, que é a questão da história empurrar a gente para um lado. Né? Sabe que quando já houve um movimento de não alinhados, né? Era liderado ali pela Indonésia, e eles tinham uma preocupação em ser neutros, em não ficar de um lado nem de outro, de passar essa mensagem. Eles foram aniquilados, né? Porque os Estados Unidos viu a neutralidade deles como adversários, como se fosse uma guerra contra os Estados Unidos. Eles não queriam isso. É muito parecido, inclusive, com a maneira com os próprios BRICS, eles têm muito cuidado diplomático de não passar nenhuma mensagem de que são anti-ocidentais. Todos eles repetem. Né? Até os russos repetem isso. Né? Eu fui no evento da conferência aqui da Popular. Nós não somos anti-ocidental. A gente não é ocidental, que é diferente. Mas é impressionante como o imperialismo americano ele tem uma postura tão agressiva que qualquer um que não se coloque como totalmente vassalo e se comporte de maneira completamente obediente, eles tratam como anti-americanos, que é inclusive como o Trump trata os países dos BRICS e os BRICS, ele fala isso e ameaça. Esse movimento aí de anti-americanos que querem nos prejudicar, qualquer um que participar dos BRICS, eu vou taxar com 10%. Lembra que ele falou isso? No finalzinho do encontro dos BRICS. Tudo, ele virou maluco das tarifas, né? Tudo é tarifa. Ele acha que isso aí é a solução para tudo, é tarifar. O que vai explodir na cara dele. Você sabe disso, né? Porque ele é fácil falar, né? Falar que vai tarifar. Quero ver quando essas tarifas explodirem aí na cara dele, porque isso vai explodir a inflação nos Estados Unidos. A tarifa não é brincadeira, né? Isso aí causa um distúrbio gigantesco no comércio internacional e é óbvio que o comércio internacional já está assim no limite com esse tipo de coisa, muita gente perdendo dinheiro por causa que um maluco, né, acorda de mau humor, resolve tarifar outro país. Até a porta-voz do governo americano, ela respondendo uma pergunta, a porta-voz da Casa Branca, aquela lourinha, ela deixou transparecer, ela falou que, o Trump, ele tem um mapa, mundi na sala e ele escolhe qual país eu vou tarifar hoje. Ele é literalmente uma espécie de Calígula dos tempos modernos, né? E o instrumento dele, o fogo, o incêndio em Roma, no caso, são as tarifas. Agora, pena que o tempo está acabando, nem vai dar tempo da gente falar em Gaza, porque se a gente começar a falar em Gaza, não vale a pena ficar só 2 minutos. É muito, muito grave para a gente perder só 2 minutos com isso. Mas se você tiver um tempo, você volta aqui em outra oportunidade para a gente falar mais de geopolítica, de todos os assuntos. Sobre a questão do
da soberania digital e da participação da China, do Sul Global, é a questão de do Brasil estabelecer parcerias mais inteligentes com a própria China. Né? Eu acho que há um caminho aberto aí. Né? O Brasil, tudo bem, ele exporta commodities para a China, mas não é pouca coisa, não é assim petróleo. O Brasil exporta um conjunto de commodities que são absolutamente cruciais para a segurança alimentar e energética da China. Né? Não é uma coisa menor. Sem o minério de ferro brasileiro, não tem trem-bala na China, porque ele usa o nosso ferro. Sem a soja brasileira, os chineses não conseguem ter segurança alimentar, porque a China ela importa 70% da sua soja. 70%. E desses 70%, quase tudo vem do Brasil. É uma dependência, é uma relação... Eu nunca vi um caso assim, de uma relação tão dependente um do outro. A gente é dependente da China, porque é nosso maior mercado, mas a gente não pode esquecer que a China também depende do Brasil, porque a segurança alimentar de um país com 1,5 bilhão de habitantes. A soja ela é rica em proteína, a soja ela é quase tão proteica quanto carne. A soja é um fenômeno, né? Ela é muito proteica. Então, ela vai alimentar toda a cadeia animal da China, né? Além diretamente dos seres humanos. Né? A soja também, você come soja, mas ela alimenta, sobretudo, todo o rebanho bovino, rebanho suíno, os rebanhos chineses. Mas, enfim, Suzana, muito obrigado, então, pela participação aqui. Deixo com você para você fazer os seus últimos comentários aí. Não, quero só agradecer mesmo, já está aqui no limite do tempo. Até peço desculpa se eu falei muito sobre os outros temas, que aí não sobrou tempo para falar sobre Gaza. Mais uma outra oportunidade, a gente volta aí para falar mais. Foi um prazer estar aqui, gente. Muito obrigada, gostei muito. Obrigadão, Suzana. Tá bom, então tchau, gente. Até mais. Tchau. Obrigado, Suzana. Até a próxima.